Pensa só, a água que está num copo agora mesmo pode ter sido parte de uma nuvem sobre o oceano semana passada ou, quem sabe, ter ficado congelada numa geleira por milênios. É que ela está num ciclo constante, um sistema perfeito que sustenta absolutamente toda a vida na Terra. Só que esse sistema, que a gente quase nunca para pensar, hoje está sofrendo uma pressão nossa, sem precedentes. Para a gente começar, vamos dar uma olhada nos números. A gente se acostumou a chamar a Terra de planeta água, né? Mas essa imagem pode enganar um pouco. Olha só que interessante. A imensa maioria da água do planeta, 97,5%, é salgada. Ou seja, toda a vida que não vive no mar depende de uma fatiazinha de apenas 2,5% de água doce. E a história fica ainda mais impressionante, porque se a gente pegar só esses 2,5% de água doce, a maior parte dela está, na verdade, inacessível, está congelada lá nos polos ou presa bem fundo no subsolo. A água que a gente realmente vê e usa, a dos rios, dos lagos, a que chega na nossa torneira, representa menos de 1% de toda a água do planeta. É um recurso de uma raridade que a gente nem imagina. Essa realidade, claro, levanta uma questão fundamental: o quão preciosa é essa fração minúscula de água? Para entender a escala real disso, a gente precisa de uma nova perspectiva, uma que deixe tudo mais palpável. E é aqui que a gente entende o tamanho da coisa. Vamos imaginar que toda a água do mundo coubesse numa caixa d'água de 1.000 litros, ok? Desses 1.000, 975 litros seriam água do mar. O gelo das geleiras daria uns 18 litros, a água subterrânea 6 litros, e toda a água doce de rios e lagos do mundo inteiro? Bom, apenas 150 mililitros. Isso não enche nenhum copo pequeno. É impressionante pensar que toda a nossa civilização depende dessa medida. Aí fica a pergunta, né? Se a água doce que a gente pode usar é tão rara, como é que ela não acaba? A resposta está num dos sistemas mais geniais e elegantes da natureza, o grande ciclo da água. É como se fosse um mecanismo de purificação e reciclagem do planeta, um motor que não para nunca de trabalhar para manter a vida por aqui. Esse ciclo pode ser dividido em 4 etapas principais. Primeiro, o Sol esquenta a água dos oceanos e rios e ela vira vapor. As plantas também liberam vapor, num processo chamado transpiração. Esse vapor todo sobe, esfria e forma as nuvens. É a condensação. Depois de um tempo, essa água volta para a superfície como chuva, neve. A gente chama isso de precipitação. E por fim, no chão, ela pode infiltrar na terra ou escorrer pela superfície, abastecendo de novo os rios e as águas subterrâneas. Mas o mais legal é que esse ciclo não tem uma velocidade só. A jornada de uma gota d'água pode ser super rápida ou durar uma eternidade. Para a gente entender essa dinâmica, tem um conceito fascinante: o tempo de residência. É, basicamente, o tempo médio que a água fica parada em cada uma dessas etapas do ciclo. E essa tabela mostra como essas jornadas podem ser diferentes. Na atmosfera, uma molécula de água fica, em média, só uns 10 dias antes de chover de novo. Mas lá no fundo da Terra, ela pode ficar guardada por até 10.000 anos. Isso mesmo, a gente pode literalmente estar bebendo uma água que é da última era do gelo. O ciclo se move em velocidades completamente diferentes. Esse sistema todo, antigo e equilibrado, funcionou como um reloginho por milênios. Só que, de um tempo para cá, um novo ator entrou em cena com um impacto gigantesco. É aqui que a história muda de tom. Vamos analisar a nossa pegada e ver como a vida moderna está testando os limites desse ciclo. E onde essa pressão é maior? Bom, depende muito de onde a gente olha. Em países de renda mais baixa ou média, a grande sede vem da agricultura, que consome mais de 80% da água. Já nos países mais ricos, o jogo vira e a indústria se torna a maior consumidora. Moral da história: seja para produzir nossa comida ou para fabricar as coisas que usamos, a demanda por água é colossal. Mas o nosso impacto vai muito além do consumo. Não se trata só de tirar a água do sistema. O que a gente tem feito é, na prática, quebrar a própria engrenagem do ciclo. A gente está interrompendo um fluxo natural que foi aperfeiçoado ao longo de milhões de anos. Um ponto central para entender isso é o seguinte: num ambiente natural, o chão, a floresta, age como uma esponja gigante. Choveu, a terra absorve, vai recarregando as águas subterrâneas. Agora pensa no ambiente urbano, asfalto, concreto. É como se a gente colocasse um plástico gigante em cima da esponja. A água bate ali e não tem para onde ir. Ela não consegue infiltrar. E as consequências disso são uma cascata de problemas.
Como a água não infiltra, ela corre com toda a força pela superfície, causando enchentes muito mais graves. Ao mesmo tempo, sem essa recarga, os aquíferos subterrâneos vão secando. Essa enxurrada toda carrega poluição para os rios, causa erosão no solo e, em grande escala, o desmatamento pode até alterar o regime de chuvas de uma região inteira. Um problema vai puxando o outro. Ok, o cenário parece bem complexo, mas a história não precisa terminar aqui. Entender o problema é o primeiro passo para encontrar as soluções. E a boa notícia é que existem sim estratégias e ações concretas para a gente agir, desde dentro de casa até a grande indústria, para ajudar a restaurar o equilíbrio do ciclo da água. A mudança pode começar com hábitos simples, em casa mesmo. Cada gota faz diferença. Seja consertando aquele vazamento chato, fechando a torneira enquanto escova os dentes, ou usando uma vassoura em vez da mangueira para limpar a calçada. São pequenas atitudes que, somadas, diminuem muito a pressão sobre os reservatórios que nos abastecem. Já na indústria, a palavra-chave é eficiência. A tecnologia hoje permite tratar a água usada e reutilizar no próprio processo várias e várias vezes. Dá para criar métodos de produção que já nascem gastando menos água, captar chuva em grande escala, enfim, é usar a inovação a serviço da sustentabilidade. E na agricultura, que é onde a maior parte da água doce é usada, a mudança pode ser transformadora. Sistemas como o de gotejamento levam água direto na raiz da planta, sem desperdício. Sensores no solo avisam o momento exato de irrigar, nem mais, nem menos. O foco é produzir mais alimento com muito menos água. No final das contas, a mensagem é bem clara: o ciclo da água é um recurso que pertence a todos nós. E, portanto, cuidar da saúde desse ciclo é uma responsabilidade que todos nós carregamos juntos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. O ciclo da água nos sustenta. A questão é, como nós vamos sustentá-lo? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir o futuro da água no nosso planeta.